cara é médico, especialista em videocirurgia e não pode ver um gordinho que já quer logo meter a mão. Que prazer de receber o doutor Leandro Avani Nunes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mano. Prazer estar aqui com você. O programa é maravilhoso. Já sou fã, né? É verdade, doutor? Não pode ver um gordinho que você olha assim, esse aí dá pra nós pegar ele, legal. Sabe que a obesidade, quando a gente encara realmente como ela é, que é uma doença, e não estigmatiza mais, isso vai perdendo um pouco um sentido. Essas brincadeiras do gordinho, elas mudaram muito com o decorrer do tempo? Na verdade, hoje, gente, com os estudos e que a gente vai aprendendo, existe a diferença do gordinho, somos nós. Tá, gordinho, o cara tá... Gordinho somos nós. Tá, mais cheinho, tá mais cheinho, estamos gordinho. Do que realmente a doença da obesidade. É aquela pessoa que tenta emagrecer e não consegue por algum motivo. Passa a vida toda fazendo dieta e não consegue ser magro ou não consegue ficar com saúde. Então essa pessoa tem uma doença, ela nasceu geneticamente alterada, uma alteração da leptina que faz com que ela tenha uma doença da obesidade. Essa é a diferença do gordinho, que somos nós, para a pessoa que tem um problema de saúde. O gordinho o que é? Aquele cara relaxado, come um pouquinho mais, não gosta de fazer exercício? É mais ou menos essa linha? A gente usa uma classificação que a gente chama índice de massa corpórea, né, que é o IMC. Então, quem tem o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, entre 20 e 25, teoricamente está dentro de um peso normal. O gordinho seria entre 25 e 30, que a gente chama de sobrepeso. Tem que fazer a conta com a minha produção aqui. Eu acho, mano, tu deve estar... Eu vou chutar aqui entre 32 e 33. Tem um pouquinho mais, tá? O meu tá 29, então... Passei. Temos que... Mas acima disso aí é risco. Acima de 30 é quando tu pode desenvolver problemas de saúde pela obesidade, pelo peso. Onde tu pode começar a ter pressão alta, problema nas articulações, diabetes, aumenta o risco de cardíaco. Então, quando tu acima de 30, que aí tu deixou de ter o sobrepeso e passa a ter obesidade grau 1, é onde começam as doenças. E aí, normalmente, é onde a pessoa tem uma predisposição. Porque a obesidade é multifatorial, tem vários fatores que envolvem isso aí. Desde hábito de vida, por exemplo, tempo de sono é importante, estresse, exercício físico. Ansiedade, está na moda, pessoas muito ansiosas. Eu acho que a ansiedade é o grande problema da nossa geração. Pela facilidade de comunicação. É tudo agora. O cara te ligou agora, tu tem que atender. O cara te mandou uma mensagem, tu tem que responder. Então, tu chega do trabalho, tu não tem 5 minutos de descanso em casa. Isso é para qualquer pessoa. Qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Então, tu fica o tempo todo online. Vai dormir, antes de dormir, tu vai responder umas mensagens, ver umas bobagens no celular. E esse ritmo acelerado prejudica a ansiedade e a ansiedade cria ou facilita o hábito de comer e comer errado. Quantas cirurgias você já fez? Você tem noção? De bariátricas. Mais ou menos quase 1.500 cirurgias. 1.500 cirurgias. De todas as cirurgias de grande porte, que é o que eu considero, em torno de 10 mil cirurgias. Isso é o quê? Aquelas de vídeo? Vesícula, refluxo, cirurgia de útero, cirurgia de câncer, que é uma coisa que eu faço bastante. Então, no geral, 10 mil cirurgias eu tenho e 1.500 cirurgias. Doutor, mas a bariátrica é o último recurso da pessoa? Quando ela já tentou de tudo? A gente preconiza isso, que seria o último recurso. Mas hoje já há uma tendência a utilizar ela quando tu classifica que não há recurso. Por exemplo, a criança na infância já tem obesidade. É um adolescente obeso. Aí com 20 anos, ela tem já obesidade mórbida. Tenta uma dieta, tenta tratamento medicamentoso, não consegue, não tem recurso. Quando tu não tem, não precisa ser o último recurso, é que a gente identifica que outro recurso não vai resolver. E quando é que outro recurso não vai resolver? Quando o teu IMC é o maior que 35 ou maior que 40, que é a obesidade mórbida. Que é o mórbida. Então chegou ali, a tua célula ocorre uma adaptação celular, ocorre uma adaptação àquele peso, então não adianta mais fazer dieta. Então eu combato muito duas coisas. Primeiro, dizer que quem tem obesidade é relaxado. Não é uma doença. E o segundo é que quem tem obesidade mórbida tem outro tratamento que não a cirurgia. Não adianta ir na nutricionista, não adianta tomar medicação, não adianta ir no endocrinologista. Quando chegou naquele ponto, o tratamento é cirúrgico. E a cirurgia bariátrica consiste em diminuição do tamanho do estômago, é isso? Ela tem várias funções. Resumindo, ela diminui o estômago e desvia o intestino, a mais feita.
E isso ela vai Diminui fazer... o intestino, é isso? Desvia. Desvia? Como, por exemplo, tu tem 6 metros de intestino de trânsito. A comida vai da boca, vai para o estômago, depois ela caminha mais ou menos 6 metros até chegar no intestino grosso, mais 1 metro até a gente evacuar. A gente corta 2 metros desse caminho, então ela diminui a absorção. Então o paciente ele perde um pouco do apetite, ele não consegue comer mais muito, ele não tem a absorção total que ele tinha e ele muda o metabolismo. Ele acelera o metabolismo. Você muda o corpo dele. Muda o corpo dele, porque a gente, por exemplo, aumenta a GLP-1, aumenta as incretinas, aumenta a produção de insulina no pâncreas, fazendo com que ocorra também uma alteração metabólica nele. Mas, doutor, eu imagino que uma cirurgia bariátrica ela não comece no momento que o paciente conversa com o senhor. Ela começa antes. O pré-operatório, a preparação, tanto física quanto psicológica, são muito importantes. Exato. Eu acho que a cirurgia bariátrica ela começa quando o paciente começa a fazer lá o primeiro tratamento e não consegue resolver o seu problema. Quando ele chega no meu consultório, hoje eles sentam e normalmente começam a chorar. Porque o sentimento de frustração que eles têm é muito grande. Parece que é isso que a gente tenta tirar. Então, eu gosto muito das entrevistas, das conversas, para mostrar que a obesidade é uma doença crônica, assim como o diabetes. E eu falo sempre para meus pacientes, quando a gente vê um diabético na rua, tu não aponta para ele e diz, ô, seu diabético, tu está comendo muito doce. Não, ele não é diabético porque está comendo doce. Ele não pode comer doce porque é diabético. E a obesidade doença, que ela é o maior fator hoje que contribui para tudo, para a cirurgia bariátrica principalmente. Então, o paciente, ele é obeso e aí o tratamento para ele é não comer. Só que não comer é muito difícil. E aí a gente tem a obesidade controlada, que é o gordinho, e tem a obesidade descontrolada, é o paciente que tem a doença, mas não controla direito. Como um diabético, por exemplo, que não toma o remédio e come doce. No caso do paciente do obeso, seria o paciente que tem a doença, a obesidade, e não vive de dieta, come normal ou tem algum excesso. Aí ele chega na obesidade mórbida. Mas tem aquele gordinho que chega lá e diz, doutor, eu não como nada e tô gordo? A maioria. Doutor, eu não como, doutor, eu não sei por que eu tô gordo. Eu arrisco te dizer que o público que eu atendo, a maioria dos pacientes, eles se cuidam. Eles não são totalmente desleixados. Eles têm a doença realmente. Eu arrisco dizer. Há grupos que têm outra interpretação. Então, há literatura que interpreta que o paciente sempre, ele come demais, ele é relaxado. Eu sou de uma outra vertente. Eu acredito muito mais que aquelas pessoas realmente, elas tentam ser magras e não estão conseguindo. É que depois de um tempo já não dá mais. Não dá mais. E assim, aí, claro, eu não consigo, eu faço dieta e não consigo, aí eu chuto o balde, vou comer e segue a vida. Mas como é que funciona, por exemplo, um paciente depois da cirurgia? Porque eu já tive vários amigos que fizeram a cirurgia e eles relatam que é muito difícil. Adaptação, psicológico principalmente, porque a tua mente pensa com aquela mente que você tinha. A tua mente não mudou, né? A história da cabeça do gordo. A cabeça do gordo. Mas, na verdade, o que acontece? Como a cirurgia vai te ensinar a fazer certo, ela força o paciente a comer menos, ela absorve menos, ela muda o perfil metabólico. Então, tu tem um período, que é o período difícil, tu não tem fome. Nos primeiros 4 meses, o paciente perde o apetite, por causa de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio responsável pelo apetite. Então, se eu fazer uma dieta sem fome, é tranquilo. Pois é. Então, naquele período que ele tem que ficar no líquido e no pastoso, o paciente ele não tem dificuldade porque ele não tem vontade. Depois volta a vontade de comer, volta o apetite, e aí nesse período que volta, ele vai ter a restrição. Então, ele come, quando ele passa o limite, ele não consegue mais. Porque fica desconfortável. Fica desconfortável. Então, isso funciona como um treinamento. Então, tu tem facilidades com a cirurgia para te treinar, para que quando tu volte lá, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando tu tem uma condição normal de vida, esses nossos amigos comem, muitas vezes bebem e comem mais que nós e são operados. Verdade. Mas aí eles já chegaram numa condição em que eles já estão treinados. Então, agora eles não vão ultrapassar o limite. Você falou da bebida. Eu notei que alguns amigos ficaram mais fracos para a bebida. Sim. É verdade? Isso acontece mesmo? Pode acontecer as duas coisas. Pode ficar mais fraco, bebe pouco, já fica muito bêbado, ou também bebe muito e não fica bêbado. Isso a gente não tem como controlar e não sabe, é uma surpresa. O que vai acontecer depois? É ruim aquele que pode beber,
Porque o que fica bêbado rápido eu chamo o miojo, né? É 3 minutos e já está pronto. Tem amigo meu que toma uma canequinha já foi. E tem o outro que toma um engradado e não Depois da acontece cirurgia nada. pode comer tudo? Sim, depois... Normal? Não, Você tem uma vida normal ou não? Depois de 4 meses... Depois desse período de adaptação? Qualquer tipo de alimento. Você falou que esse período é o quê? É líquido e pastoso? 30 dias é líquido e pastoso. É o quê? Água, iogurtes? Iogurte, suco, Gatorade, água de coco. O período de líquido é 15 dias. Mas eu imagino que nesses 4 meses, doutor, o resultado de emagrecimento é gigantesco. Em torno de... Assim, já vai dar em 20% a 30% do resultado esperado. Um paciente de 120 quilos perde 20, 25 quilos já nos primeiros 6 meses. Mas um paciente com 110, 120 quilos é indicado para cirurgia? Dependendo da altura. Mulher, normalmente, acima de 110 quilos, homem, 120, 130. Mulher realmente... Mulher tem em torno de 1,60 m, entre 1,55 m e 1,65 m. Então, uma mulher, normalmente, com essa altura, acima de 95, 100 quilos, já está indicado. Existem muitos fatores de risco envolvendo uma cirurgia dessa? Hoje em dia, a cirurgia ela é muito segura, né? Então, a gente tem aí praticamente 1.500 pacientes operados, quase 2.000 pacientes operados, quase com uma complicação perto de zero. E hoje se calcula que é a mesma coisa que fazer uma cirurgia de vesícula, 0,01%. A gente veio de um congresso recente... Acertar na loteria, então, para ter um problema. Para ter um problema, tem que dar tudo errado. Mas para atravessar a rua tem risco, então pode acontecer alguma coisa. Desculpa, você estava falando do congresso, você veio do congresso? Não, teve um congresso recentemente do Brasileiro de Bariátrica que se falou muito sobre isso, que hoje a cirurgia bariátrica é muito segura. Então, quem tem a doença, quem necessita da ajuda, pode ter segurança de que em tecnologia e em profissionais a nossa região é uma das melhores do Brasil. Quando você começou a operar, você tinha muito medo de operar? Eu gosto de perguntar isso para médico. Eu tenho mais medo hoje. Por quê? Porque você tem menos medo, mais seguro? Não, porque com o tempo a gente fica mais responsável, a gente já passou pelas complicações que devia passar. Então, o cirurgião jovem ele é muito audacioso. Então, eu sempre brinco, quando a gente está conversando com um cirurgião mais novo, hoje eu tenho muito mais medo de operar do que quando eu era mais novo, porque hoje eu sei o risco que eu ofereço. O médico tem sexto sentido? Você consegue prever assim que alguma coisa está dando errado? Tem isso já? A cirurgia ela é muito técnica, ela é muito protocolar, é que nem pilotar um avião. É sempre a mesma coisa e ela tem um protocolo de segurança. É padrão? Não, é que o protocolo de segurança sim, né? A técnica é a mesma. Mas, claro, as pessoas são bem diferentes. A gente enfrenta novidades todos os dias. Isso aí é diário. Mas eu digo que ela é muito protocolar porque o avião, o piloto entra e vai fazer os checklists que chama, né? Então, para fazer isso eu tenho que fazer isso, aquilo, e ela é muito sequencial. À medida que tu cria esse padrão de comportamento, tu diminui a tua margem de erro. Mas é humano, né? Então, e cada um... a gente não sabe, às vezes à tarde... Eu normalmente chego a fazer 12 cirurgias num dia. 12? Então, às vezes eu estou programado para 12 cirurgias. Hoje vai ser tranquilo. Chega na 5ª cirurgia... Tem uma complicação? Tem uma intercorrência do paciente, ele é diferente. Essa semana mesmo fui operar o paciente de uma hérnia e ele tinha um câncer avançado de uma outra doença. Que ele não tinha descoberto? Que ele não tinha descoberto. Então, tu encontra eventos. E aí o que diferencia... tecnicamente um médico do outro é saber como agir na adversidade. De toda a profissão. O entrevistador, entrevistar é uma arte, mas tu vai ser diferente quando tu souber, tu tiver uma situação inusitada aqui. Mas vamos dizer, o meu entrevistado não pode morrer no meio da minha cirurgia, né? Poxa, né, doutor? Mas ele pode fazer uma bobagem no meio da tua entrevista e tu vai ter que sair dessa... É um pouquinho mais tranquilo, né, do que a sua. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui ele, médico especialista em videocirurgia, doutor Leandro Avani Nunes. Rapidinho eu já volto aqui no programa Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe comigo, 2 entrevistas inéditas todas as noites, aqui na RTV às 11 da noite, como essa com o Dr. Leandro Avani Nunes, uma das maiores referências em videocirurgia e obesidade. Posso dizer que de obesidade de Santa Catarina, no sul do Brasil? A nossa equipe aqui em Criciúma realmente hoje é uma referência no estado. Já vem paciente dos Estados Unidos, da Europa. Vem para cá para fazer com você? Vem para fazer, porque o Brasil hoje com dólar quase 4 por 1, a gente tudo de graça fazer aqui. Aí as pessoas vêm fazer aqui. Então eu tenho paciente de Boston, chega, a gente tem muito brasileiro lá,
mas já veio italiano fazer, pelo preço. Mas, Leandro, já que você falou em dinheiro, do ponto de vista do negócio, vamos falar da cirurgia como negócio. A obesidade no mundo tem crescido violentamente. Os relatos são gigantescos. O Brasil se tornou um país mais obeso com o passar dos anos. Isso do ponto de vista do negócio, pensando, não, meu negócio é fazer cirurgias, é bom. Só que do ponto de vista médico, de saúde, é ruim. Como é que você, médico, enxerga isso? Trabalhar também com prevenção. Por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um pouquinho de trabalhar com prevenção. A gente não está convencendo as pessoas a operar. Mas vamos lá, né? Vamos operar, não é assim? Não, a gente está alertando elas do problema de saúde que é a obesidade. Então, a cirurgia é um recurso, mas a gente tem que tentar trabalhar com prevenção. Realmente, hoje nós temos, no Brasil, já em torno de 50% da população tem algum grau de obesidade. A obesidade mórbida é 5%. Vamos botar que na REC-AMS tem 480 mil habitantes, a 5% tem em torno de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Para operar. A gente deve ter operado todas as equipes aí, 2.500 pessoas. Então, 3 mil. Tem muita gente. Tem 15 mil pessoas para operar ainda. E a obesidade não escolhe classe social, né? Não. Não interessa se é rico, se é pobre. Não, ela é mais incidente na classe de renda mais baixa pelo tipo de alimentação. Porque os alimentos mais calóricos são mais baratos e a carne é um produto, a proteína ela é cara. E que são os melhores alimentos. As frutas, verduras e a proteína é cara. Então, os alimentos mais baratos são massas, arroz, industrializados, pães, gerais. E que os alimentos rápidos, eles são mais baratos. Então, infelizmente, a obesidade ainda assim acomete também a classe de renda mais baixa. E aí é mais difícil o tratamento. Por quê? Ir numa nutricionista, aí receber uma lista de alimentos em que tu vai no mercado. Eu tenho uma equipe, na clínica a gente tem equipe com 2 nutricionistas, 2 psicólogas, preparador físico, toda uma equipe. Eu fui consultar com a minha nutricionista. Ela fez a dieta para mim. Uma lista, você listou. Aí eu digo, vou lá conversar com ela para ela me dar opções. Porque a questão da alimentação é que tu tem que trocar. Eu gostava na época, estava com mania de comer doce à noite. Aí ela me ensinou, então faz o seguinte, faz lá banana, congela a banana, faz com cacau e fica um negócio gostoso realmente. E aí, só que assim, tudo isso é caro. Os alimentos que têm maior poder nutricional e menos calórico são caros. Então fazer dieta também é difícil também pelo preço. Alimentos mais saudáveis. Vamos comer salada, é caro. Já não é mais tranquilo. Já disse não para muitas cirurgias? Sim. Acontece, não dá. Sabe que isso é uma grande regra que diz que um bom cirurgião não é aquele que diz quando é que tem que operar, e sim aquele que diz quando não operar. E com o tempo a gente fica com mais medo, fica com mais prudente e sabe indicar melhor a cirurgia. Mas o paciente não recebe isso muito bem, imagino, doutor. Normalmente ele vai procurar outro e vai resolver o problema dele, vai achar alguém que faça. Vai achar alguém que faça. Mas toda profissão, acho que se tu conseguir, a ética é o principal. Eu tenho um colega anestesista, um grande amigo meu, Dr. Marco Schmidt. Ele uma vez me falou, quando eu cheguei em Criciúma, que medicina, em toda a carreira eu acho, mas medicina ela nunca pode ser um tiro de 100 metros. Não adianta eu ganhar muito ou fazer muito durante pouco tempo e fazer mal. Então é melhor eu contraindicar uma cirurgia e se aquele paciente fizer com o outro e der errado, mas o doutor Leandro estava certo. E a medicina, ou toda a profissão, a vida é uma maratona. Se tu sempre for cadenciado, fazendo certo, o teu resultado final vai ser bom. Eu nunca esqueci isso e tentei seguir isso e vem dando certo. Tem pacientes que... Melhor contraindicar do que indicar. Tem paciente que volta a ser gordo depois? Sim. E é normal isso acontecer ou não? A gente tem 10% de recidiva. Mas por que, doutor, que acontece? Aí os fatores são os fatores multifatoriais, assim, que é plural. Aí o paciente é descuidado. Quando o paciente tem uma cirurgia bariátrica e ele retorna no peso, é porque normalmente ele não quer ser magro. Aí ele gosta de comer demais, de beber demais, e não faz nenhuma atividade física. Aí esse paciente, ele não vai ter bom resultado com nenhum tipo de tratamento. Aí, seja feliz.
como você é. Exatamente. Tá, mas tem algum paciente que fala assim, doutor, eu vou fazer cirurgia, mas não adianta vir falar que eu não vou abrir mão do meu refrigerante. Tem muito isso? É raro, existe, e aí... Nem vem, doutor, já fala, nem vem. Mas aí é o trabalho da equipe multidisciplinar antes, né? Aí ele vai passar na psicóloga, a gente vai entender por que ele não pode abrir mão do refrigerante, vamos tentar substituir esse refrigerante, vamos fazer ele entender se ele tem que... Mas também já há casos que a gente tem que operar para melhorar a vida da pessoa. Então, às vezes tu olha para o paciente, eu tenho um caso específico com uma paciente minha, eu operei ela com 150 quilos, hoje ela deve ter 90, uma mulher, 150 e 90. Quem olha ela hoje, não, mas ela está gordinha, e ela operou, mas ela está gordinha. Não, mas espera aí, ela tinha 150 quilos. Hoje ela tem uma vida, uma qualidade de vida, vive muito bem. Então, esse cuidado, às vezes na interpretação do voltar a engordar, ou do ainda que é engordar para ele, né? Exatamente, também faz muita diferença. E por que tem alguns pacientes que a gente olha para eles depois da cirurgia e parece que eles estão doentes? E tem pacientes que estão muito bem. Tem um pouco de tudo. Existe, né? Não, aí assim, a gente tem reuniões e a gente cuida de todos os pacientes que operou até hoje. Esse paciente com cara de doente, ele é um paciente ou com uma técnica cirúrgica inadequada, ou um paciente operado, escolhido uma técnica cirúrgica errada, que às vezes para cada paciente pode modificar um pouco, ou um paciente mal conduzido, por ele ou pela equipe médica. Então, as ações dele podem também eu não tenho levar paciente com cara de doente. Meus pacientes estão sempre bem, depois de operado. Alguns voltaram a engordar, 10% faz parte do Mas não cabe outra cirurgia? Existe, já vem se tentando técnicas de resgate para alguns casos, mas ainda o sucesso, porque aí é o paciente resistente, não deu certo uma, dificilmente vai dar outra. E uma das coisas que eu acho fantástica é a mudança de pensamento e do jeito de ser das pessoas quando elas emagrecem. Eu acho isso incrível, Leandro. Amigos que mudaram de personalidade. Eu tenho novos amigos, sabe? Eu tinha um amigo antes gordo e eu tenho um amigo diferente. Isso é normal? Você nota muito isso? Às vezes até é muito ruim para os casados, né? Porque muda o comportamento. Já ouviu separação depois que emagreceu? Separação é muito comum. Ah, é? Muito comum. A gente alerta muito. Porque normalmente acontece com homem e mulher assim. A mulher, com o seu grau de obesidade, o cara está acomodadão. Minha mulher, ninguém está olhando para ela, eu estou sossegadão aqui, né? E às vezes ele tem um grau de confiança diferente. Ela emagrece, bota uma roupinha, começa a sair, se sente melhor já. Quer sair todo dia, o cara pira. Né? Aí basta, a gente conversa muito com os pacientes, basta um amigo bater nas costas deles e dizer, pô, mas a tua mulher tá bonitona, né? Destrói o casamento. É mesmo, cara? É muito comum. Então esse é um cuidado, por isso que o preparo é muito importante. Mas também tem dos dois lados, né? Tem a mulher e o homem que larga o parceiro porque, pô, peraí, agora eu tô bonitão, quero ir pra vida. Acontece também, né? Eu acho que sim, Acontece, você sabe que acontece. O bom e o ruim tem em todos os lugares. Doutor, a gente falou bastante, mas senhor, como é que uma pessoa sabe que ela precisa procurar um médico? Quem tá vendo a gente agora, já que você falou que acho que esse programa tem essa função, quem está em casa vendo a gente, como é que ele sabe que ele precisa procurar um médico, que ele está acima do peso? A gente pode calcular pelo IMC, é simples, uma forma simples, peso pela altura ao quadrado. Eu tenho 80 quilos, tenho 1,70 m, então eu divido 80 por 1,70 vezes 1,70. Se der até 25, você está com peso normal. Se der de 25 a 30, é o sobrepeso. É um sinal de alerta, dá para melhorar. Eu não digo que o cara tem que emagrecer, porque aí a gente não pode considerar sobrepeso, comparar com um padrão estético. Tem muito gordinho saudável e tem muito magro que não tem saúde. Tem gordinho que não tem colesterol alto, tem magro que tem colesterol alto. Tem gordinho que não bebe, tem magro que bebe e fuma. Entendeu? Tem gordinho que faz exercício diariamente. Não é padrão, né? Não, então assim, às vezes eu estar com sobrepeso não significa que eu estou doente. Não, tem que avaliar. Agora, quando o meu peso já está me incapacitando para alguma coisa na minha vida, por exemplo... Amarrar o cadarço. Para mim isso é horrível, meu Deus. Cortar um Não, pé. Só quem tem barriga entende o que é amarrar o cadarço. Então, quando está te incapacitando de alguma forma, eu não consigo mais ir na academia porque me dói o joelho. Bom, esse peso é alerta. Já está. Você deu a luz amarela. Está na hora de diminuir esse peso, de alguma forma.
A cirurgia, ela é o recurso para a obesidade doença, obesidade mórbida. Então, aquele IMC lá acima de 35. A gente tem o balão intragástrico como uma opção para sobrepeso. Então, eu quero perder uns 10, 12 quilos para o verão. Aí eu posso botar um balão através de uma endoscopia. É tranquilo? Coloca o balão, perde o peso, vai ficar 9 meses com ele. Posso eu colocar um balão? Sim, tranquilo? eu posso colocar o balão. Já pensei várias vezes, inclusive. Já pensou? Estou precisando perder um peso, perder um 10 e botar um balão. Bacana, não tinha pensado nessa ideia. Faustão colocou o balão, não foi uma vez? O Faustão tem uma cirurgia para diabetes, ele é uma cirurgia técnica um pouco diferente, que ele vem ganhando peso até, a gente consegue observar que ele vem, porque ele operou especificamente mais para o diabetes, que às vezes tem pacientes que tu pode usar técnica que ele vai continuar comendo. E o Faustão tem uma técnica um pouco diferente. Já operou muito famoso que você não pode falar? Alguém mais famoso? Opa, peraí, tem que ficar quietinho agora? A ética médica não me permite? Não, a gente nunca cita as pessoas, mas assim, famoso Criciúma. Peraí, né, cara? Tem um famoso aqui que caiu na minha mesa. Não, cara, você falou que faz 12 cirurgias num dia. Daí por que você vai inventar de ser presidente da Unimed? Essa é uma pergunta que eu faço todo dia. Pô, peraí, dá tempo. A Unimed ela começou lá em 2007, quando o Walter, o ex-presidente, me convidou para ser diretor do hospital. Eu tinha pouca experiência com isso. Mas eu sempre gostei de gestão. Era uma coisa que me interessava. A partir dali eu estudei muito. Aí fiz pós-graduação em gestão empresarial e estudei muito gestão, administração. E aí entrei nesse mundo. Fiquei 8 anos, montei o hospital da Unimed junto com uma equipe e fiquei 8 anos como diretor lá. Eu cansei fazendo as duas coisas, aí pedi para sair, fui descansar um pouco. Vou virar só médico. Fiquei médico 1 ano e meio, aí me surgiu uma oportunidade. Na verdade, o Dr. Flávio Spiller e o Grupo Guilherme me chamou para ajudar na reestruturação do Hospital São João na época, que estava com alguma dificuldade. Aí foi um desafio também de 2 anos lá. Reestruturei, botei a casa em dia e também eu canso, porque as duas atividades me... Aí não, vou parar, eu acho que agora eu vou me aposentar da administração. E eu estava aposentado. Até outubro do ano passado eu estava, aí fiquei 1 ano, saí em dezembro, e eu já tinha dado, eu acho que agora eu não vou mais administrar, vou continuar minha vida. Aí veio a provocaçãozinha. E aí começou uma série de movimentos, por uma série de colegas que não se sentiam representados numa chapa que tinha sido feita para a presidência da Unimed, e não resisti à tentação, aceitei o desafio, ganhei. Né, o que é pior, né? Ganhei, né? Ganhei junto com colegas brilhantes que hoje a gente já está trabalhando junto e são brilhantes, a doutora Clarissa, o doutor Rodrigo Chaves, o doutor Gustavo e o doutor Fábio. Né, e hoje a gente está representando, não gosto de dizer que eu sou o presidente da Unimed, gosto de dizer que eu sou o representante de 400 investidores de saúde, que é 400 colegas médicos que investiram numa empresa para dar saúde para a população. E hoje nós estamos com 65 mil clientes na região, temos o objetivo de chegar a 100 mil nos próximos 4 anos. O hospital é uma referência, né? E o Hospital da Unimed virou uma referência, a gente montou ele com cuidado muito grande, né? Então ele é um hospital hoje que tem certificação de qualidade, então é um hospital que oferece muita segurança na cidade, assim como os outros 2, também são 2 excelentes hospitais. O Hospital São José é um excelente hospital público. Eu acho que em Santa Catarina poucas cidades têm a estrutura hospitalar pública que Criciúma tem, apesar de todas as críticas que a gente ouve, mas é uma referência ainda. Ninguém mais precisa sair daqui, né? Hoje, eu, como médico, para me tratar, eu não me lembro de alguma especialidade que eu iria para fora. Eu confio plenamente minha mãe, meus irmãos, meus filhos e minha esposa, e em mim mesmo, eu me trataria aqui em todas as especialidades. Bom, doutor, 4 anos na frente da Unimed agora? Mais 4 anos de desafio. Mais 4 anos? Só posso te agradecer. Já estouramos o tempo faz tempo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um papo fantástico. Clínica, o pessoal que está acima do peso. É na Mova, é isso? Sim, Clínica Mova. Então ela tem Instagram, ela pode procurar? Clínica Mova no Google, só dá nós lá. Vai lá bater o papinho? Vai bater o papo com a gente lá, vai conversar e tudo que tiver de necessidade dentro da área de videocirurgia e da área de obesidade, a gente tem uma estrutura grande de apoio com um monte de colegas para nos ajudar. Feito. Muito obrigado, doutor, pela presença. Agradeço. Muito obrigado a você pela audiência, todas as noites comigo, Mano Dal Ponte, aqui na RTV. Você já sabe de uma coisa, gordinho ou não, somos todos humanos.